Qual é o maior meteoro que você já avistou no céu? Acredito que todos têm pelo menos uma história para contar sobre esse fenômeno simplesmente fantástico. Sua raridade e imprevisibilidade fazem com que o momento em que avistamos um deles cruze o céu fique marcado em nossa memória para sempre. Além disso, a ciência por trás desses eventos é ainda mais interessante, onde os astrônomos são capazes de extrair dados fantásticos sobre esses eventos atmosféricos e espaciais. No evento em questão, um meteoro esverdeado rasgou o céu não apenas em um, mas em 5 estados brasileiros. Isso permitiu que várias câmeras registrassem o fenômeno. No vídeo de hoje, vamos conferir os registros fantásticos de um dos mais belos meteoros a cair aqui no Brasil. A ocorrência de meteoros ao redor do mundo é diária, e todo momento uma rocha espacial está adentrando a nossa atmosfera a milhares de milhas por hora. Em uma noite estrelada, podemos ter a certeza de que conseguiremos avistar algum breve meteoro em algum momento. É um fenômeno astronômico típico que qualquer pessoa pode presenciar, sem a necessidade de equipamentos complexos, como aceitos, por exemplo. No entanto, o que muitos não sabem é que a ciência por trás de um meteoro simplesmente rasgando o céu é fascinante. A rocha espacial em si, ao adentrar a nossa atmosfera, possui uma física fenomenal. Se interpretamos ao pé da letra, qualquer material rochoso aqui da Terra já esteve em algum momento no espaço. No entanto, as rochas do nosso planeta sofrem o que os astrônomos chamam de diferenciação. Isso é diferente de um meteorito, que não sofreu alterações por milhões de anos. Os processos geológicos aqui do nosso planeta fazem com que esse material se transforme o tempo todo. Quando o meteoroide entra na atmosfera terrestre, a maioria deles consiste em rochas totalmente originais da grande nebulosa primordial que cercava o Sol. É importante ressaltar que essa não é uma regra absoluta, pois existem meteoritos provenientes de outros planetas que também passaram por modificações geológicas semelhantes às rochas terrestres, como é o caso de meteoritos lunares, marcianos e até mesmo de alguns asteroides maiores. É por isso que a ciência que estuda os meteoros é tão fascinante, pois esse fenômeno vai muito além do espetáculo visual que vê no céu. Quando uma rocha espacial é grande o suficiente para atingir o solo, ela se torna uma espécie de cápsula do tempo das origens do nosso sistema solar. Portanto, quando avistamos uma trilha luminosa deixada para trás pela rocha espacial, estamos vendo um pouco da história do sistema solar. E aquela rocha que causou o fenômeno certamente estava vagando pelo espaço há bilhões de anos. É incrivelmente lindo e fascinante. A maioria dos meteoros que ocorrem diariamente não são capazes de chegar à superfície, pois a própria atmosfera até vaporiza o material do meteoroide. Apenas casos raros de rochas mais massivas são capazes de chegar a esse ponto. O processo de entrada atmosférica parece simples, mas suas engenharias são bastante complexas. Primeiro, a rocha encontra o caminho da Terra e entra na atmosfera a velocidades altíssimas, entre 50.000 e 200.000 milhas por hora. Ela aquece o ar a temperaturas tão altas quanto a superfície do Sol e emite um brilho por alguns instantes. Isso tudo começa em altitudes de 90 a 100 milhas, quando então cria uma trilha breve de gás ionizado. Ou seja, transforme um elemento presente ali em plasma. É interessante notar que essa trilha não se limita apenas ao aspecto visual, mas também possui uma capacidade incrível de refletir ondas de rádio. Na verdade, o meteoro funciona quase como um espelho para certos tipos de radiação eletromagnética. Dependendo do ângulo em que a rocha entra na atmosfera, a trilha de gás ionizado pode fazer com que essas ondas de rádio retornem para o transmissor. Ainda mais interessante, essas ondas podem ser recebidas a centenas de milhas de distância. Esse meteoro em particular foi capaz de criar uma trilha de ionização esverdeada, que ficou visível por alguns instantes. Foi avistado a partir de 5 estados brasileiros às 4 horas e 53 minutos do último dia 25 de maio de 2023. Os estados foram Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Graças às câmeras de monitoramento meteorológico do clima ao vivo, o meteoro verde foi filmado em Tiradentes, Itapecerica, Pouso Alegre e Patos de Minas, todas em Minas Gerais. As câmeras localizadas no Guarujá, Osasco, São Paulo, São José dos Campos e Morro Agudo, em São Paulo, registraram um meteoro de ângulos épicos. A câmera em Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, também avistou o fenômeno. As câmeras localizadas em Curitiba, Borba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, no Paraná, também foram capazes de ver o meteoro. Para ter uma noção, uma trilha de meteoro como essa pode ter algumas dezenas de milhas.
A qualidade dos registros fornecidos pelas câmeras da rede mostrou o fenômeno de uma maneira rara. Apesar de ter sido rápido em sua passagem, o meteoro brilhou com uma magnitude semelhante à do planeta Vênus. Vale ressaltar que provavelmente esse meteoro não deixou meteoritos, pois também não há nenhum sinal de fragmentação. Isso não quer dizer que a rocha em si deixou de existir, mas os elementos que a compuseram foram vaporizados e cristalizados em pedaços microscópicos, continuando a voar pelo ar e sendo levados pelas correntes do vento. Esse tipo de material é possível de ser coletado em alguns casos na forma de meteoritos microscópicos, mas o processo é complicado e requer anos de coleta para obter algo concreto. De qualquer forma, vaporizado ou não, o momento de ápice foi registrado com ângulos impressionantes. Quem diria que esperava ver o meteoro de tantas maneiras? A existência de câmeras dedicadas a isso revolucionária a ciência dos meteoros. Este foi o nosso mais novo grande meteoro no Brasil. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante. E se você ainda não está inscrito no canal, convido você a apertar o botão inscrever-se abaixo. Até a próxima!